Boa tarde, irmãos. Jesus está conosco. Então, vamos convidá-lo para continuar conosco. O tema da nossa palestra hoje é o perdão. O perdão fala sobre uma reconciliação, psicografado pela Zíbia, e o Espírito é Silveira Sampaio que nos trouxe essa mensagem. Então ele conta assim: eu caminhava pensativo nas alamedas do parque, nas penitenciárias do mundo. Muitas vezes eu havia surpreendido dois problemas surpreendentes de relacionamento humano, que se não justificavam as faltas e os erros cometidos pelos detentos, pelo menos podiam fazer-nos compreender por que um ser humano pode descer rapidamente os degraus da ruína moral, física e, consequentemente, espiritual. Na Terra, raramente, Silveira diz, ele pôde observar com acerto as causas das falhas humanas. Mas como espírito, com desejo de socorrer e ajudar, as situações tornavam-se mais claras. Com a ajuda de Deus, comandado por irmãos maiores, quando se prestam assistência. O orgulho, o egoísmo, os caprichos desempenham um papel de relevância. A inversão de valores se acentua. Seguia o meu caminho. Comparecia a um debate de companheiros estudiosos do assunto que dedicavam-se ao trabalho de socorro aos homens encarnados na Terra. Desejavam saber as causas, as influências, e a pergunta era: até que ponto um homem se deixa influenciar pelo meio? Até que ponto, irmão, nós deixaríamos essa influência chegar até nós? Interessei-me, de Silveira Sampaio. As opiniões eram diversas. De um lado, achavam que o meio era fato preponderante. Outros, a infância era preponderante, fortalecendo as tendências inferiores quando o meio é pervertido, justificando os delícias cometidos pela sua influência. Do outro lado, afirmavam que poderiam anular as influências do meio e situar-se honestamente. Citavam exemplos de casos de espíritos reencarnados que não se tinham deixado influenciar. Valorosamente mostraram sua tenacidade e esforço na prática do bem. Silveira Sampaio sai pensando:
não emite opiniões. Mas o inverso também acontece. Quantas vezes observei criaturas cercadas de pessoas bondosas e honestas e se portando como ovelhas negras, transviando-se apesar dos conselhos, das lágrimas e esforço daqueles que os amam. Caminhava tão absorto em meus pensamentos que nem sequer observava a natureza, a beleza das árvores, o cheiro do mato, das flores, misturando-se os perfumes. Como é difícil compreender. O meio pode exercer influência no comportamento humano? Pode. Porém, acho que mais importantes são as virtudes ou as ilusões que trazemos conosco. Porque todos nós temos ilusões. Todos nós temos dentro de nós algo que nós queríamos alcançar para nós, para a nossa família. Diante dos problemas complexos, quem teria condições de julgar? Quem poderia exercer a função de ser juiz? Senti-me como um menino ignorante da vida, ensaiando os primeiros passos temerosos, passos de um burro. Por isso, decidi naquela tarde de lazer visitar espíritos sofridos, desajustados, doentes e infelizes. Eles tinham sido agasalhados e eram assistidos por companheiros dedicados e pela misericórdia de Deus. Sentia profundo sentimento de respeito e de afeto no coração. Nunca tinha estado naquele pavilhão de socorro, apesar das visitas serem constantes, das visitas permitidas e de muitos dos meus amigos dedicarem-se a eles. Mas a minha hora chegara. Meu coração tinha se tocado e ali estava eu procurando levar um pouco de compreensão que me banhava a alma àqueles amigos sofredores. O edifício era simples e bem cuidado. As flores estavam colocadas em toda parte. Os assistentes traziam a fisionomia calma, como vocês nesse momento. A fisionomia de todos está calma, porque estamos ouvindo lições que nos trarão conforto e nos indicarão o caminho certo. Por toda parte, os assistentes traziam essa fisionomia. Trabalhavam ativamente, sem ruídos, sem pressa,
Isso deu-me uma sensação de paz e de bem-estar. As cores eram suaves. Parei no hall. Uma assistente atendeu-me. Veio visitar alguém? Não respondi, um pouco sem jeito. É a primeira vez que venho aqui e gostaria de ser útil de alguma forma. Ela olhou-me nos olhos com atenção e disse: está bem. Talvez prefira conhecer a nossa casa primeiro. Os pacientes melhores estão no pátio. Pode circular à vontade. Fui para o pátio, transformado em belo jardim tão amplo que não enxergava os limites. Mas sabia que eram fechados por muros altos e bem protegidos, com um sistema de alarme que rodeavam a casa, embora estivessem cobertos por eras graciosas e bem cuidadas. Notei que haviam pessoas conversando, passeando em cadeiras de rodas, outros pálidos, tristes, indiferentes e até chorosos. Notei que haviam pessoas conversando. Os visitantes misturavam-se a eles e eu comecei a caminhar por entre as alamedas, admirando a bondade de Deus e dos corações amorosos que tenham cercado de flores de beleza, de amor, aquele recanto que abrigava os espíritos que traziam dentro de si feridas e dores. Meus olhos encontraram sentada em um banco uma mulher idosa, olhos fixos em um ponto qualquer. Parecia alheia ao ambiente. A amargura vincava-lhe o rosto envelhecido. Aproximei-me. Disse-lhe: a senhora me permite? Ela pareceu nem me ouvir. Repeti-lhe: posso sentar-me aqui? Ela olhou-me indiferente e perguntou: disse-me alguma coisa? Sim, posso sentar-me aqui? Ela deu de ombros. Para quê? Perguntou. Respondi-lhe: estou me sentindo muito só. Tenho vontade de conversar. Sabe como é? Precisamos de alguém para trocar ideias e nos ajudar. Ela disse-me: acho que procurou pessoa errada. Se quer sentar, o banco é grande. Mas eu estou sem condições para conversar. Além disso, já tenho muitos problemas. Para ouvir problemas dos outros também. Fiquei meio desapontado. Eu só quisera ser gentil.
Mas ela não compreendeu a delicadeza das minhas intenções. Às vezes os nossos problemas melhoram quando podemos desabafar, disse a ela. Ela me respondeu: se isso adiantasse, já teria resolvido todos os meus problemas. Mas, como não adianta, a senhora parece preocupada. Mora aqui? Ele não desistiu. Mora aqui? Eu não. Mas há mais de 10 anos venho aqui todos os domingos religiosos. Você nunca me viu? Contei-lhe que era a minha primeira visita. Tem parentes aqui também? Silveira Sampaio respondeu: não, vim para conhecer e ajudar. Ah, ela já entendeu. Olhou-me profundamente. Pretende trabalhar aqui como assistente. Eu venho com uma gripe danada, mas hoje eu não desisti, eu não vou dar essa tristeza para Francisca. E vim. Então ele disse assim: às vezes nossos problemas melhoram quando podemos desabafar. Se isso adiantasse, reafirma ela, teria resolvido os meus problemas. Mas não adianta. A senhora parece preocupada. Mora aqui? Eu não. Mas, como já lhe disse, há 10 anos eu venho todos os domingos. Nunca me viu? Então contei-lhe que era a minha primeira visita. Perguntou-me se eu tinha ao menos parentes lá. Respondi que não. Olhou-me profundamente, pensando que eu fosse trabalhar ali. E eu ia. Um brilho interessado fez seus olhos brilharem mais. Apressei-me a esclarecer que eu não tinha prestígio nenhum e que viera como amigo e estudioso. Contei-lhe que eu era repórter, que escrevia para a Terra. Ela olhou-me com um olhar de desprezo e disse: odeio repórteres. Estão sempre farejando notícias. Arrasam a vida de todo mundo. E acrescentou-se: se é repórter, pode ir saindo. Assunto acabado. Nem tinha começado. Calma, eu posso explicar. As minhas intenções são sérias e honestas, disse Silveira Sampaio. Escrevo para a Terra contando a nossa vida aqui, os nossos costumes, os nossos problemas. Para quê? Perguntou ela. Porque na Terra muitos gostam de saber. Poderão aprender conosco, evitando cometer os mesmos erros, procurando melhorar-se moralmente. A senhora não acha que se tivesse conhecido a verdade
quando encarnada, poderia ter sido diferente? Ela permaneceu quieta. Talvez. É difícil acreditar que possa escrever para a Terra e principalmente que acreditem em você. Só as coisas são diferentes lá. Mas é verdade, tenho conseguido que poucos me ouçam, mas já é alguma coisa. Isso é verdade. Mas olha, moço, e falou ao meu ouvido, não diga para ninguém aqui que é repórter. Aqui vivem muitos homens que foram perseguidos pela imprensa na terra. Criminosos, ladrões, ex-presidiários. E sei que muitos desejam pôr as mãos em cima deles. Por quê? Perguntei admirado. Ainda pergunta? Já reparou como os repórteres são exagerados? Quem gosta de ver-se exposto nos jornais com requintes de crueldade? O pobre coitado que sofre problemas mentais e pratica um crime, em vez de tratá-lo como louco ou desequilibrado, colocam-lhe alcunhas descaridosas, assim, um monstro sangrante, o vampiro em ação. Siga meu conselho. Eu entendo que o senhor não é desse tipo, mas até o senhor explicar, pode ser tarde. Fiquei curioso. Eles aqui ainda conservam ideias de violência? Não estão arrependidos? Bem se vê que não conhece aqueles que estão aqui. Muitos já estão lúcidos, mas têm crises de arrependimento. Outros passam por crises periódicas e melhoras ocasionais. Outros conservam a mente presa nos erros cometidos. E ainda há aqueles que vivem nos erros e que foram vítimas e não conseguem perceber a realidade. Vivem com depressão extrema, com desejo de vingança. Aqui existem celas que ninguém pode entrar. Só os responsáveis por eles. Prisioneiros? Sim, como loucos perigosos. É preciso mantê-los aqui para que não possam prejudicar outros. Tem certeza disso? Claro. Por isso tenho vindo todos esses anos. Meu filho é um deles. Olhei-a e vi que estava sendo sincera. É verdade. A prece ajuda, dá-nos força para suportar as lutas. Perguntei a ela, faz muito tempo que ele está aqui? Faz, respondeu. Desde que descobri, tenho vindo visitá-lo na esperança que ele melhore. Sabe, eu sou mãe. Mãe não desiste nunca do seu filho, seja qual for o comportamento dele.
Faz, desde que descobri, muitos anos. Sou mãe. Na terra fiz o que pude por ele. Éramos pobres, mas nunca deixei faltar o essencial. Conheci muitos homens, mas dos homens que eu conheci, nenhum prestava. Na terra, fiz o que pude. Com o pai de Mário, vivi mais tempo. Nem sei o porquê, pois ele era bêbado e vagabundo. E brigava com todo mundo. Nem amigas eu tinha, pois punha todas para correr. Eu trabalhava e trazia a comida. O pão era pouco, mas nunca faltou o pão em casa. Mário não quis ir à escola. A custo fez o primeiro ano. Passava o dia na rua e às vezes trazia um dinheirinho. Ele juntava jornais e vendia os jornais. Não era mal. Muitas vezes defendia-me quando o pai queria bater-me. Falava que queria trabalhar muito e dar-me conforto. Uma casa melhor, boas roupas. E de fato, quando cresceu, nossa vida melhorou. Mário era como um pai para seus irmãos. Matriculou todos os seus irmãos na escola. Com o pai acabou brigando feio e o pôs para fora. Não queria sustentar vagabundos. O pai bancou orgulhoso e sumiu, mas morreu na sarjeta, bêbado e desmemoriado. Eu procurava não demonstrar surpresa, mas fazia tempo que eu não via problemas tão terrenos. Ela, mais animada, prosseguiu. Mário era moço bonito, alto, bem feito, jeitoso com as mulheres. Apaixonou-se e trouxe a Marinha para casa. Gostava dela, mas o dinheiro era pouco e não dava para sustentar 2 casas. Então, morava ali com a mãe e com o irmão. José, o outro filho, tinha quase 18 anos e já trabalhava. As 2 meninas tomavam conta da casa e eu lavava a roupa para fora. Então eram 4 filhos. Marininha era muito bonita. Passava o dia se enfeitando e Mário era muito ciumento. Eles brigavam muito. Eu dava conselhos a ela, mas não adiantava. Mas tudo ia bem, até que um dia acabei mais cedo o serviço e fui para casa. Ao entrar, eu ouvi risadas no quarto. E a risada não era de Mário. Fui pé ante pé, a parede de madeira que dividia a sala tinha um buraco e eu espiei por ele. O que vi quase me matou. Mariinha, quase sem roupas, aos beijos, com meu filho José. Pode imaginar o meu choque? Fiz um escândalo. Entrei no
no quarto, dei umas bofetadas no José, uns safanões na desavergonhada. Eles ficaram assustados e explicaram que não tinha acontecido nada sério ainda. José explicou que saiu mais cedo do serviço porque estava com dor de dente, que tinham começado a conversar e aí a tentação, sabe como é, né? Imploraram para que eu não contasse nada para Mário. Eu concordei. Meu filho era ciumento e violento. Passei a vigiá-los, mas parece que eles se portavam bem e não me deram mais motivos para desconfiança. O tempo foi passando. Um dia, Mário voltou do trabalho e Mariinha não estava em casa. As duas crianças deles estavam na vizinha. No quarto encontrou um bilhete. Não conseguia ler. Precisou da minha ajuda para explicar o conteúdo. Ela tinha escrito: não dá. Não dá mais para viver com você. Vou-me embora, não me procure mais. Mariinha. Ele ficou louco, quebrou tudo que pôde no quarto. Os vizinhos vieram acudir, só com uma injeção conseguiu dormir. Mas o pior ainda estava por vir. Ele queria e teria de saber, porque José também havia desaparecido. Eu fora ao emprego dele e soube que se demitira, recebera o dinheiro e fora embora justo naquele dia. Não tive dúvidas, foram juntos. Mas como contar isso para Mário? Escondi, mas não por muito tempo. Quando soube da verdade, José ficou louco ainda. José até então tinha sido bom filho e bom irmão. Mário fizera horas extras para que não lhe faltasse escola, roupa e alimento. Fora o pai que ele não tivera, o irmão e o amigo. Muitas vezes eu ouvia chorar do outro lado do tapume. O nome de José fora proibido em casa. Mário nutria ódio profundo e um desejo enorme de vingança. Dizia que se aparecesse em casa, matava-o com suas próprias mãos. Imagine meu horror. Um irmão matando o outro. Mariinha, mulher leviana, enjoou também de José e largou-o por outro. José deu de beber e ficou jogado na rua. Um dia fui procurada por uma pessoa que contou-me que José estava hospitalizado como indigente e passando muito mal. Pergunto: o que fazer? O que uma mãe faz? O médico disse-me que ele não tinha muito tempo de vida. Precisava de um ambiente calmo
e cuidados especiais. Ele tinha errado muito, mas estava arrependido. Pedia perdão a todos e queria reconciliar. Tinha sofrido muito, era uma sombra do que fora, magro e envelhecido. Falei com Mário. Ficou furioso e disse que se eu o trouxesse para casa, ele iria embora para sempre. Mãe, eu vou embora daqui para sempre. Eu dependia dele. Estava velha, doente e não podia mais trabalhar. Minhas filhas pouco podiam ajudar. Uma era empregada doméstica e ganhava pouco. A outra havia se casado e lutava com dificuldades. Chorei, mas foi inútil. Arranjei um pequeno quarto de madeira, não muito distante de casa, e com a ajuda de amigos, levei José para lá. Sem Mário saber. Levava-lhe comida e cuidava do seu asseio. Ele sofria muito e pedia para ver o irmão. Até que um dia, ao ir visitá-lo no barraco, encontrei-o morto. José tinha se enforcado. A partir desse dia, Mário nunca mais foi o mesmo. Ficou perturbado das ideias, tinha crises de loucura. Precisei interná-lo. Só quando cheguei aqui que fiquei sabendo da verdade. Mário descobrira a presença do irmão e, num acesso de ódio, o tinha enforcado. Senti um arrepio na espinha. José o perdoou e está bem. Isso faz mais de 30 anos. Trabalha em favor dos outros aqui mesmo neste hospital. Seu maior desejo é reconciliar-se com Mário. Mário passa a maior parte do tempo em crise. Ora revive seu amor pela Mariinha, ora sente a desilusão e culpa tudo o que aconteceu. Ora sente horror do seu crime. Ora revive o amor que sentia pela mulher. Se vê, José fica em crise por muitos dias. Silveira Sampaio, fiquei penalizado. Não desanime, um dia tudo vai mudar e a reconciliação se fará. Assim espero, por isso venho todas as semanas visitá-lo. Às vezes posso vê-lo a falar-lhe, outras, como hoje, só vê-lo de longe, porque trancado no quarto, brigava com o irmão, tentando enforcá-lo. As lágrimas rolavam pelo seu rosto. Olhei-a comovido. Coragem, disse-lhe. Deus não abandona ninguém. O Espírito é eterno. Um dia ele vai acordar e a senhora poderá ensiná-lo a viver melhor. O senhor acha?
Perguntou-me a velha senhora. Tenho certeza, respondeu Sampaio. A luz da esperança brilhou em seus olhos. Porque uma mãe sempre tem fé. Uma mãe sempre quer ver o seu filho numa situação melhor. Fiquei então, depois do ocorrido, a meditar. Como é difícil perdoar. Algum dia chegaremos a aprender? Sim. Tinha certeza que um dia todos nós vamos crescer. E é esta esperança que nós vemos aqui no Consolador, para ouvir os ensinos que trazem através da escrita, através dos estudiosos, dos médiuns. Temos sempre a esperança de algo conseguir. Algum dia nós chegaremos a aprender. Todos. Nós vamos crescer. Como? Tendo uma vida após a outra. A cada pedacinho de vida que nós tenhamos, seja de poucos anos ou muitos anos, aquela encarnação vai ser piso para nós chegarmos a uma melhor condição da vida. E assim nós educamos os nossos filhos. Assim nós devemos perdoar os nossos irmãos, os nossos amigos. Porque quando erramos, não estamos sabendo no momento o quanto fizemos de mal. E Jesus, nosso Pai no céu, Deus, nos dá novas oportunidades. É assim, aquele que falta inteligência, numa outra vida ele será inteligente. Aquele que falta um membro, na outra vida ele virá em situação melhor. Aquele que abusou do que não lhe pertencia, na outra vida ele não mais abusará. E é crendo nisso, irmãos, que dizemos: nós também passaremos pelos nossos problemas e chegaremos um dia a uma situação melhor. Que Jesus os abençoe e os tragam sempre para esta casa. Porque vocês já me viram não sabendo andar, andando de bengala e aqui de pé. Feliz pela Francisca que me dá a oportunidade de estudar junto com vocês. Deus os abençoe. Deus abençoe a família de vocês. E voltem sempre, porque aqui está a sabedoria. Aqui está a aprendizagem. Aqui está Jesus, que nós agradecemos nesse momento.